O cenário do Rio e a noite que antecedeu o massacre. A madrugada de 23 de julho de 1993 não surgiu do nada. Para entender por que 8 jovens foram executados nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, é preciso retornar ao contexto explosivo que envolvia a cidade nos anos anteriores. O Rio vivia um período de escalada da violência urbana, marcado pela expansão do narcotráfico, aumento das milícias informais e um padrão recorrente de ações policiais extrajudiciais. Ao mesmo tempo, a população em situação de rua crescia de forma alarmante, com destaque para crianças e adolescentes abandonados pelo Estado, pelo mercado de trabalho e muitas vezes pela família. Nas ruas do centro, especialmente no entorno da Candelária, esses jovens tentavam sobreviver. Dormiam em papelões, pediam moedas, lavavam vidros e frequentemente eram alvos de agressões físicas, ameaças e perseguições. O preconceito social contra meninos de rua era profundo e naturalizado. Manter esses jovens afastados de zonas comerciais era uma demanda frequente de lojistas e seguranças privados. Na noite anterior à chacina, dezenas de jovens haviam-se reunido nos degraus da igreja para dormir. A Candelária era vista como um local relativamente seguro, iluminado, em frente à avenida movimentada. A rotina daqueles adolescentes, porém, vinha sendo perturbada por intimidações de grupos armados que circulavam na região, muitas vezes associados a policiais que faziam seguranças paralelas para comerciantes. Testemunhos posteriores indicam que, dias antes do massacre, houve discussões entre comerciantes e policiais sobre a presença dos meninos na área. Alguns jovens relataram ter sido ameaçados por homens armados à paisana, dizendo que em breve voltariam para limpar a área. Essas ameaças foram ignoradas pelas autoridades, um padrão comum na época, quando denúncias envolvendo agentes de segurança dificilmente eram investigadas com rigor. O Rio chegava àquela semana com um clima de tensão crescente após mortes de policiais e confrontos entre grupos criminosos. Em vários batalhões havia um sentimento de vingança latente. Investigações posteriores revelaram que, em algumas unidades, existiam grupos clandestinos que operavam limpezas sociais, assassinando moradores de rua, usuários de drogas e suspeitos de pequenos delitos. Eram ações extrajudiciais, ilegais, mas toleradas informalmente por setores da corporação. No dia 22 de julho, algumas das crianças que dormiam nos arredores da Candelária haviam sido detidas mais cedo por policiais após um incidente envolvendo pedras jogadas contra viaturas, um conflito que inflou ainda mais o ressentimento de determinados agentes. Basta observar o padrão histórico: quando a tensão entre jovens de rua e setores da polícia, aumentam os riscos de represálias violentas. E, naquela noite, tudo parecia apontar para uma retaliação. À medida que a madrugada se aproximava, a temperatura diminuía, e muitos jovens se recolheram em papelões próximos à igreja. Não havia qualquer movimento suspeito imediato, apenas o cenário habitual de uma cidade que convive com a miséria, mas decide ignorá-la. Para aqueles adolescentes, dormir ali era rotina; para os assassinos, seria o terreno perfeito para uma operação rápida, silenciosa e brutal. Quando os primeiros carros passaram lentamente pela frente da igreja, por volta de 23h50, ninguém imaginou que o que viria a seguir se tornaria um dos crimes mais chocantes da história do Brasil. A cidade inteira dormia, e, em poucos minutos, entraria para a história como palco de uma execução planejada e covarde que expôs, para o mundo, a violência estrutural e o desprezo pela vida de jovens pobres e negros. A madrugada do massacre, o ataque, as vítimas e os minutos de terror. A madrugada de 23 de julho de 1993 ficou marcada como uma das noites mais brutais da história recente do Brasil. O ataque ocorreu de maneira coordenada, rápida e inesperada, mas, ao mesmo tempo, carregava todas as características de uma execução planejada. Por volta de 0h30, os primeiros carros suspeitos começaram a circular lentamente pela região da Igreja da Candelária, localizada no centro do Rio de Janeiro. A maioria dos adolescentes que dormia nos arredores já estava deitada, coberta com papelões, ou em pequenos grupos conversando para passar o frio. Testemunhas relataram que 2 veículos diferentes participaram da ação, um Chevrolet Chevette e um Chevrolet Opala escuro. Dentro deles, havia homens armados, alguns vestindo roupas civis, outros com indícios de fardamento policial. Esse detalhe seria crucial nas investigações posteriores. Muitos sobreviventes afirmaram que reconheceram elementos como coturnos, coldres e até distintivos pendurados discretamente. Às 0h42, de acordo com reconstruções realizadas anos depois, o primeiro disparo ecoou. Não houve aviso, abordagem ou tentativa de diálogo. Os atiradores desceram do carro já efetuando disparos de pistolas e escopetas calibre 12. O ataque foi direto, frontal e absolutamente letal. A mira dos assassinos estava voltada aos grupos de jovens que dormiam ou circulavam próximos aos degraus da igreja. Alguns não tiveram tempo sequer de levantar a cabeça. O pânico se instaurou imediatamente. Crianças começaram a correr em direções opostas, tentando se esconder atrás de árvores, carros estacionados, postes e qualquer superfície capaz de oferecer abrigo. Os assassinos, porém, pareciam saber exatamente onde mirar.
Os depoimentos posteriores reforçaram uma sensação perturbadora entre os sobreviventes, a de que os atiradores queriam garantir o maior número de mortes possível. Não havia hesitação. Atiravam contra qualquer movimento, inclusive contra jovens que imploravam por ajuda. Entre as vítimas fatais estavam Valéria dos Santos, de 13 anos, Edson Oliveira, de 14, Anderson Tom, de 13, Paulo Roberto Santana, de 17, e outros adolescentes que não resistiram aos ferimentos. Muitos tinham sido atingidos nas costas, o que demonstrava que tentavam fugir no momento em que foram baleados. Um dos meninos foi executado após ser encontrado escondido debaixo de um carro. Os assassinos o arrastaram pelo braço e dispararam à queima-roupa, segundo relatos de moradores que assistiram tudo escondidos pelas janelas. O ataque durou cerca de 40 segundos, embora pareça ter sido muito mais longo na memória dos que sobreviveram. 40 segundos foram suficientes para transformar o chão da Candelária em um cenário de terror absoluto, corpos estendidos, sangue escorrendo pela calçada, gritos que ecoavam no vazio da madrugada e um silêncio assustador após a partida dos carros. O mais chocante é que, depois do primeiro disparo, os atiradores entraram novamente no veículo, deram meia volta e retornaram para realizar uma segunda rajada de tiros, como se estivessem checando se havia sobreviventes. Esse comportamento reforçou, mais tarde, a tese de execução premeditada. Quando os carros deixaram a cena, apenas o desespero permaneceu. Crianças choravam, algumas em choque profundo, sem conseguir se mover ou compreender o que havia acontecido. Outras tentavam acordar amigos que já estavam mortos. Um menino, de apenas 11 anos, foi encontrado abraçado ao corpo de um companheiro com quem dividia papelão todas as noites. Os primeiros moradores a descer para ajudar relataram ter visto um quadro devastador. Muitos tinham medo de se aproximar, acreditando que os assassinos poderiam voltar. A polícia foi acionada, mas demorou a chegar. Essa demora levantou suspeitas já nas primeiras horas da investigação, especialmente quando se considerou que a região central costumava ter patrulhamento constante. Quando finalmente chegaram, alguns policiais demonstraram indiferença ou frieza diante das vítimas, conforme relataram testemunhas. Outros tentaram fazer perguntas rápidas, ainda enquanto crianças feridas agonizavam no chão. O resgate também demorou a ser acionado. Muitos dos feridos foram socorridos por taxistas e moradores, que improvisaram transporte para levá-los a hospitais próximos. O massacre deixou 8 mortos e dezenas de traumatizados, mas também marcou o início de uma das investigações mais controversas e impactantes da história policial brasileira. A violência, a escolha das vítimas, a forma de execução e a possível participação de policiais apontavam que aquele crime não era um ato isolado, era parte de uma realidade maior e mais sombria que estava prestes a ser revelada. Uma investigação marcada por acusações, falhas e conspirações. As primeiras horas após a chacina da Candelária foram caóticas, e esse caos se refletiria em cada etapa da investigação. Desde o início, pairava uma suspeita inquietante, a participação direta de policiais militares no ataque. O motivo? Diversos sobreviventes relataram que os atiradores vestiam coturnos, carregavam armas típicas de uso policial e se comportavam de forma coordenada, mais como uma operação do que um crime aleatório. Além disso, circulavam pela região boatos de que, dias antes, alguns policiais haviam ameaçado os jovens, acusando-os de pequenos furtos e prometendo limpar a área. Essas primeiras declarações já colocavam pressão sobre as autoridades. Porém, em vez de uma apuração transparente e rápida, o que se viu foi uma investigação repleta de contradições, mudanças de versões e indícios de omissão. A perícia inicial, por exemplo, foi alvo de críticas severas. Houve relatos de que a cena do crime não foi devidamente isolada, permitindo que curiosos, transeuntes e até policiais circulassem entre os corpos e vestígios. Esse descuido comprometeu evidências importantes, como marcas de pneus, cartuchos e possíveis impressões digitais. Em poucos dias, nomes começaram a surgir como suspeitos. O primeiro deles foi o cabo da PM Marcos Vinícius Emanuel, apontado por sobreviventes como um dos homens que dispararam contra os jovens. Em seguida, outros policiais militares foram citados: Luís André Ferreira, Nelson Oliveira dos Santos, Aguinaldo de Jesus e Sérgio Batalha. Vários deles alegavam inocência e afirmavam não estar próximos da Candelária naquela madrugada, mas seus álibis foram sendo desmontados aos poucos. Apesar disso, a investigação avançou com lentidão. Muitos documentos desapareceram, testemunhas mudaram suas versões após receberem supostas ameaças, e algumas crianças que sobreviveram afirmaram ter sido coagidas a não reconhecer determinados policiais. Esse clima de medo e manipulação dificultou que a verdade viesse à tona de forma clara. Um dos episódios mais controversos da investigação foi o aparecimento de um informante conhecido como Cobrinha, que inicialmente teria testemunhado contra policiais envolvidos no crime. Dias depois, Cobrinha apareceu morto. A versão oficial dizia que ele havia sido assassinado por outros jovens de rua após uma briga. No entanto, líderes comunitários e defensores dos direitos humanos suspeitaram que sua morte estivesse ligada ao seu depoimento.
Esse episódio gerou uma onda de desconfiança e reforçou a percepção de que havia tentativas de silenciar vozes importantes. Outro ponto delicado foi a condução dos interrogatórios. Crianças traumatizadas eram pressionadas por horas, às vezes sem acompanhamento adequado de psicólogos ou defensores. Algumas relataram ter sido tratadas com desconfiança e até ridicularizadas por policiais, como se estivessem inventando ou exagerando o que viram. Esse ambiente hostil resultou em relatos contraditórios, o que, mais tarde, seria usado pela defesa de alguns acusados para questionar a credibilidade das testemunhas. Apesar das dificuldades, peças importantes começaram a se encaixar quando investigações paralelas foram conduzidas por organizações como a Pastoral da Criança, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e jornalistas independentes. Esses grupos comparavam depoimentos, verificavam rotinas de policiais que atuavam no centro e pressionavam o governo a agir. A repercussão internacional também teve papel decisivo, jornais de vários países noticiavam a chacina, e entidades de direitos humanos cobravam explicações do Brasil. A pressão externa fez o governo acelerar a investigação e, finalmente, denunciar os primeiros policiais. Porém, até mesmo essa fase foi marcada por controvérsias. Algumas acusações pareciam sólidas, baseadas em depoimentos consistentes e cruzamento de provas. Outras, entretanto, davam a impressão de tentativas de responsabilizar policiais de baixa patente, enquanto figuras de maior autoridade permaneciam fora do foco. Conspirações começaram a surgir. Seria a chacina uma retaliação organizada contra meninos de rua? Um ato de limpeza social incentivado nos bastidores? Um ataque motivado por vingança após o suposto apedrejamento de uma viatura por jovens dias antes? Nenhuma dessas hipóteses foi plenamente comprovada, mas todas refletiam a complexidade e a tensão daquele momento. No fim, a investigação expôs não apenas os culpados diretos, mas também um sistema policial profundamente corrompido, premiado por abusos, impunidade e violência institucionalizada. A chacina da Candelária não foi tratada como um crime comum, foi vista como um espelho incômodo de um país que precisava encarar seus próprios fantasmas. Os julgamentos, as condenações e as falhas do sistema de justiça. O processo judicial da chacina da Candelária se tornou um marco na história criminal do Brasil, não apenas pela brutalidade do crime, mas pela dificuldade de conduzir um julgamento justo e transparente quando os acusados eram integrantes das próprias forças de segurança do Estado. Desde o início, ficou evidente que o sistema de justiça enfrentaria enormes obstáculos: pressão política, intimidação de testemunhas, falhas investigativas e um ambiente de medo que atravessou toda a década de 1990. O primeiro policial a ser julgado foi o cabo Marcos Vinícius Emanuel, apontado por sobreviventes como um dos atiradores. O julgamento ocorreu em 1996, 3 anos após o massacre, um intervalo que evidenciava a lentidão dos processos envolvendo agentes públicos. Marcos Vinícius foi condenado a 309 anos de prisão, uma das penas mais altas já aplicadas no país à época. A decisão foi celebrada como um avanço, mas também questionada, porque apenas alguns policiais estavam sendo julgados, enquanto outros citados nos autos sequer haviam sido indiciados. Pouco depois, o policial Luís André Ferreira também foi condenado, a 89 anos de prisão. Ambos receberam sentenças elevadas, mas a sensação persistente entre organizações de direitos humanos era que somente os réus mais facilmente identificáveis estavam sendo punidos, enquanto outros autores intelectuais ou superiores hierárquicos permaneciam protegidos. Testemunhos mencionavam que a ação parecia coordenada e que dificilmente poderia ter ocorrido sem conhecimento prévio de setores da corporação. Contudo, nenhuma investigação aprofundada sobre isso foi conduzida. Os processos posteriores enfrentaram ainda mais resistência. Testemunhas-chave desapareceram, foram ameaçadas ou desistiram de depor. Crianças que sobreviveram ao ataque, já traumatizadas, tiveram dificuldades em manter seus relatos anos depois. Algumas, já adolescentes, se perderam no sistema, envolvidas com drogas ou vivendo em situação de rua, o que comprometeu a credibilidade que o tribunal exigia delas. Outras simplesmente não confiaram no Estado que havia falhado com elas desde o início. Houve também casos de absolvição. O policial Aguinaldo de Jesus, inicialmente acusado, foi absolvido em 1998, sob a alegação de falta de provas. Sua absolvição demonstrou que, apesar das expectativas da sociedade, o processo judicial não conseguia sustentar todas as acusações devido à perda de evidências, contradições testemunhais e falhas formais cometidas no início da investigação. Em muitos casos, o próprio Ministério Público reconhecia que não tinha base suficiente para prosseguir com a denúncia. Jornalistas e observadores internacionais destacaram o paradoxo: enquanto alguns policiais recebiam penas altas, que raramente seriam cumpridas integralmente, outros acusados continuavam trabalhando de forma normal na corporação. A falta de uniformidade entre punições, somada à dificuldade de reconstituir com exatidão quem participou do ataque, gerou uma sensação de justiça parcial. Além disso, o sistema prisional brasileiro, à época, permitia que mesmo condenados por crimes graves tivessem benefícios como progressão de regime. Isso fez com que condenações aparentemente extremas, como a de 300 anos,
perdessem parte de seu impacto quando se considerava o tempo real de reclusão. Anos depois, alguns dos policiais condenados chegaram a obter flexibilizações de pena, gerando críticas de entidades de direitos humanos e reacendendo debates sobre impunidade. Enquanto isso, os sobreviventes enfrentaram seu próprio julgamento invisível, o da vida. Muitos não receberam acompanhamento psicológico adequado. Alguns foram institucionalizados e enfrentaram nova série de abusos dentro de abrigos públicos. Outros seguiram vivendo nas ruas, carregando o trauma sem qualquer suporte estatal. O Estado brasileiro, lentamente, tentava reconstruir sua imagem, enquanto as vítimas tentavam reconstruir suas vidas sozinhas. Outra dimensão importante foi o impacto internacional do caso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e organizações como a Anistia Internacional passaram a monitorar as etapas do julgamento e pressionar por transparência. A Candelária se tornou símbolo global da luta contra a violência policial e da necessidade de reformar sistemas jurídicos que falham na proteção de populações vulneráveis. Contudo, mesmo com essa pressão externa, mudanças estruturais no sistema policial brasileiro avançaram em ritmo lento. O que se conclui desse capítulo da história é claro: apesar das condenações emblemáticas, o processo judicial da Candelária revelou as fragilidades profundas do sistema de justiça. Falhas na investigação, omissões, ameaças, anos de demora e desigualdade de tratamento deixaram a impressão de que nem todos os responsáveis foram punidos. Para muitos, justiça foi feita só pela metade, e isso diz tanto sobre o crime quanto sobre o país que o julgou. O impacto social, político e midiático da chacina da Candelária. A chacina da Candelária não foi apenas mais um episódio de violência urbana no Rio de Janeiro, ela se tornou um divisor de águas na forma como o Brasil e o mundo enxergavam a situação de desigualdade, abandono e violência policial contra crianças e adolescentes de rua. A repercussão não ficou restrita ao território nacional. A tragédia atravessou fronteiras, ganhou destaque nos principais veículos de imprensa internacionais e expôs, diante da comunidade global, uma ferida que até então era tratada com silêncio e indiferença. Logo nas primeiras horas após o massacre, jornais impressos, emissoras de TV e rádios brasileiras se mobilizaram. A imagem da escadaria da Igreja da Candelária, suja de sangue, iluminada por velas improvisadas e rodeada por manifestantes, se tornou um símbolo do horror. Manhãs inteiras de telejornais exibiam entrevistas com sobreviventes, especialistas e autoridades tentando justificar o injustificável. A comoção pública cresceu rapidamente porque o crime atingiu um grupo particularmente vulnerável e invisibilizado: crianças em situação de rua. Para muitos brasileiros, a brutalidade do ataque escancarou uma realidade que era sistematicamente ignorada. No plano internacional, grandes veículos como The New York Times, BBC, El País e Le Monde estamparam manchetes sobre a chacina, questionando como o Brasil, às vésperas de grandes compromissos internacionais, podia permitir que forças de segurança estivessem envolvidas na execução de menores desarmados e indefesos. Organizações de direitos humanos, como Amnesty International, Human Rights Watch e Unicef, emitiram notas duríssimas, cobrando investigações transparentes e responsabilização efetiva dos envolvidos. A pressão internacional foi tão intensa que o caso se tornou pauta permanente nos relatórios anuais sobre violações de direitos humanos. A partir dali, o Brasil passou a ser cobrado de forma direta em fóruns da ONU e da OEA, sendo questionado sobre políticas públicas, impunidade policial e estruturas de repressão ligadas ao Estado. Esse constrangimento global acabou acelerando debates que já vinham sendo adiados internamente. Mas o impacto também se fez presente nas ruas. Manifestações tomaram cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Marchas com velas, cartazes e cruzes foram organizadas por movimentos estudantis, organizações religiosas, ONGs e defensores dos direitos humanos. A Igreja Católica assumiu o papel de protagonismo no discurso de denúncia, com padres e bispos cobrando ações concretas do governo para proteger os jovens marginalizados. Muitos grupos sociais passaram a usar a Candelária como símbolo de suas campanhas, algo que perdura até hoje. Além do clamor social, a chacina da Candelária gerou uma profunda discussão política. No Congresso Nacional, parlamentares exigiram comissões de investigação e responsabilização dos agentes públicos envolvidos. Projetos de lei voltados para a proteção de menores de rua e contra a violência policial ganharam força. Ainda que muitos desses projetos tenham enfrentado resistência ou caído em esquecimento, o massacre pressionou o Estado a criar programas emergenciais e ampliou a discussão sobre a necessidade de políticas de acolhimento e reinserção social. Entretanto, a repercussão midiática também evidenciou as disputas de narrativa. Enquanto grande parte da imprensa pedia punição exemplar e denunciava a barbárie, setores conservadores tentaram justificar o crime associando os jovens mortos ao mundo do crime, repetindo um discurso que historicamente tenta desumanizar vítimas pobres e negras. Apesar das tentativas de distorção, a investigação, e principalmente o depoimento dos sobreviventes, desmontou rapidamente essas versões. Ainda assim, o embate narrativo mostrou como parte da sociedade normaliza ou minimiza a violência estatal contra grupos vulneráveis. A longo prazo, a Candelária se tornou um marco permanente.
o massacre é citado em livros, documentários, teses acadêmicas e reportagens investigativas como um dos episódios mais brutais do período democrático brasileiro. Ele reforçou a necessidade de discutir racismo estrutural, desigualdade extrema, violência policial e negligência do Estado. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido a mudança na memória coletiva. A imagem dos meninos assassinados permanece como um alerta, um lembrete de que a democracia não se sustenta apenas em eleições, mas na garantia de vida, dignidade e proteção aos que mais precisam. A mídia registrou, denunciou e ecoou a tragédia, mas foram a sociedade e as organizações civis que transformaram o massacre em símbolo, um símbolo que, até hoje, permanece vivo na luta por justiça. Memória, reparação e o legado da chacina da Candelária. 3 décadas após a chacina da Candelária, o Brasil ainda lida com as marcas profundas deixadas por um dos episódios mais brutais da história recente. O massacre não terminou na madrugada de 23 de julho de 1993. Ele se prolonga nas memórias dos sobreviventes, nas famílias das vítimas, nos relatórios de direitos humanos e, principalmente, no debate contínuo sobre violência policial, desigualdade social e proteção de crianças e adolescentes. O passado não está distante, ele se impõe diariamente, como um lembrete de que a justiça incompleta sempre ecoa no futuro. A memória da Candelária se mantém viva por meio de movimentos sociais, instituições religiosas, pesquisadores, artistas e sobreviventes que transformaram a tragédia em bandeira de luta. Todo ano, vigílias são realizadas em frente à igreja onde tudo aconteceu. Velas, flores e cartazes em memória das vítimas ocupam os degraus onde antes havia sangue. Para muitos, esses rituais não são apenas homenagens, mas atos políticos, uma forma de reafirmar que vidas pobres e marginalizadas importam, mesmo quando o Estado falhou brutalmente em Portugalás. Entre os sobreviventes, a memória se expressa através de testemunhos que ainda emocionam. Muitos nunca conseguiram reconstruir plenamente suas vidas. Outros se tornaram ativistas ou porta-vozes da luta contra a violência policial e a negligência estatal. O trauma, porém, permanece, visível nas entrevistas, nos silêncios longos, nos olhares que evitam revisitar a madrugada que mudou tudo. Para essas pessoas, o massacre não está apenas no passado, ele se repete sempre que outro jovem de periferia é morto pelas mãos de agentes públicos. A busca por reparação também se transformou em um capítulo importante dessa história. Algumas famílias receberam indenizações, mas o valor financeiro jamais foi suficiente para compensar a perda irreparável de uma vida. Além disso, muitas reparações vieram tardiamente, e outras nunca chegaram. A lentidão do Estado em reconhecer sua responsabilidade reforçou a sensação de abandono, a mesma que essas crianças já viviam antes do massacre. Esse ciclo de omissão prolongou o sofrimento e expôs novamente a desigualdade que está na raiz da violência. No âmbito jurídico, o legado da Candelária também é ambíguo. Apesar de alguns policiais terem sido julgados e condenados, a sensação geral é de que a justiça foi parcial e insuficiente. Muitos envolvidos nunca enfrentaram as consequências de seus atos. Processos se arrastaram por anos, testemunhas foram intimidadas, provas desapareceram e versões foram alteradas. A impunidade, que é marca histórica em casos de violência policial no Brasil, também contaminou este episódio. E isso levanta um questionamento crucial: como garantir que massacres semelhantes não voltem a ocorrer se as estruturas responsáveis por eles permanecem inalteradas? A arte também desempenhou papel fundamental na preservação da memória. Documentários, livros, reportagem, podcasts e produções audiovisuais revisitarem o caso com profundidade, trazendo à tona detalhes esquecidos, análises críticas e depoimentos comoventes. Em muitas dessas obras, a Candelária é apresentada não apenas como tragédia, mas como reflexo doloroso de um país dividido entre privilégios e abandono. A presença constante do caso na cultura contemporânea mostra que, apesar do tempo, o massacre não foi engolido pelo esquecimento, e nem deve ser. No cenário internacional, a Candelária continua sendo um exemplo citado em debates sobre direitos humanos e violência institucional. Países, pesquisadores e organizações globais reconhecem o episódio como um marco importante para entender como o Estado pode falhar de maneira catastrófica na proteção de crianças e adolescentes. Relatórios da ONU e da OEA ainda mencionam o massacre, colocando o Brasil sob contínua observação quando o tema é segurança pública e direitos humanos. Hoje, o legado da Candelária obriga o Brasil a olhar para si mesmo com honestidade. Ele revela uma sociedade onde jovens pobres, muitas vezes negros, continuam sendo alvos de violência letal. Revela também um Estado que não revisou completamente seus protocolos, que não investiu o suficiente em políticas de prevenção e acolhimento e que ainda hesita em responsabilizar policiais de maneira efetiva. Esse legado não é apenas histórico, ele é atual, urgente e profundamente incômodo. Mas existe também um legado de resistência. Organizações sociais que surgiram inspiradas ou fortalecidas pela tragédia seguem atuando em defesa de crianças e adolescentes em situação de rua. Projetos de acolhimento, casas de passagem, ações evangelizadoras,
Iniciativas comunitárias e centros de apoio psicológico representam a tentativa de construir um futuro diferente do que marcou a madrugada de 1993. Cada vida salva por essas iniciativas é uma resposta direta ao massacre, uma forma de transformar dor em ação. A memória da chacina da Candelária não é apenas uma lembrança. É um aviso. Um espelho. Um compromisso histórico de que massacres como esse jamais podem se repetir. E, acima de tudo, é a certeza de que enquanto o Brasil não proteger integralmente suas crianças, todas elas, a ferida continuará aberta.